Notícia aqui: policial vai à justiça contra a realização de reuniões da Polícia Militar na Igreja Universal. Pode Cara, isso? vamos lá. Vamos relembrar e viver. Relembrar e viver. Há muitos anos atrás, muito, antes de se falar de bolsonarismo, de extrema-direita, dessas coisas todas que se falam hoje em dia, eu lembro de uma postagem quando o PSOL estava estremecido com o PT e o PT estava no governo. Eu lembro de uma postagem do então deputado Jean Willis, aonde ele disse que passou por uma sala lá na Câmara dos Deputados e ele tirou uma foto. Isso daí, quem quiser buscar no Google consegue achar essa notícia ou o print dela. E ele viu a deputada Benedita da Silva fazendo oração com um monte de deputado e um monte de gente lá dentro de uma sala da Câmara. E ele achou aquilo um absurdo. Então lá atrás, isso já é na Igreja Católica, isso é muito forte, né? Com aquela, como é que é o nome? Teologia da Libertação. libertação. É muito forte essa miscigenação do pensamento político com o pensamento religioso. Ok, isso não foi o Bolsonaro que criou, não, tá? Isso vem lá de trás. Um tempo depois, um tempo depois, teve um movimento na Igreja Universal, que eu não sei se tem até hoje, aonde eles estavam com alguns jovens que iam para lá orar, fazer os seus cultos de adoração a Deus, trabalhar sua fé, mas esses jovens estavam vestidos meio com uma roupa, uma coisa meio farda, meio um simulacro de farda, numa como é que eu vou te dizer, meu Deus do céu, num tratamento militarizado. Não sei se você lembra disso. E agora, por fim, tem essa notícia, cadê? Tá aí do nome do soldado? Tem essa Marco. notícia desse soldado? Não, se não tiver, beleza. Tá aqui. Que prestou Marco uma Aurélio reclamação, Belório. fez uma reclamação, Marco Aurélio Belório, de 43 anos. Ele entrou com um processo na justiça dizendo ter sido obrigado a participar de reuniões da corporação e um templo da Igreja Universal. E a justiça, em primeira instância, não deu ganho de causa a ele. O que acontece? O comandante do batalhão, eu estava até vendo que estão querendo afastá-lo, ele, um coronel responsável por tudo isso. A Igreja Universal já há algum tempo vem se infiltrando em batalhões, né, de polícia, guarda municipal, bombeiro, não só em São Paulo, mas em muitos lugares do Brasil, Nordeste, aqui no Rio de Janeiro. E nesse caso específico, esse 11º Batalhão da Polícia Militar, que está ali, tem 700 integrantes, eles estavam fazendo reuniões que, segundo o pessoal da PM, né, que responde à imprensa, eram reuniões de trabalho no templo da Igreja Universal, porque eles alegam que não tem um lugar para reunir todo mundo, porque é muita gente, são muitos policiais. Então a Igreja Universal cedeu o templo pro bono e eles estavam lá fazendo essa reunião. E que no final da reunião tinha uma oração. Eu particularmente sou contra isso, tá? Eu particularmente sou contra isso. É o que eu falei para você. E se fosse uma mesquita cedendo espaço para fazer a reunião, iriam? Se fosse um terreiro de candomblé, umbanda, se fosse a igreja católica, iriam fazer essas reuniões nesses outros templos? E teve uma oração no final, tudo bem. Se um templo espírita, um terreiro de umbanda muito grande cedeu lá o espaço e no final eles fazem lá um ritual religioso, isso vai ser considerado de bom tom? Vale o mesmo para a Igreja Católica, vale o mesmo se fosse numa mesquita islâmica. Então, o que acontece, cara? Eu não concordo, eu acho que o soldado está certo. Não é possível que o Estado não tenha um espaço hábil para fazer esse tipo de reunião. E a necessidade da oração no final, que esse soldado católico questionou, eu também não entendo aonde isso se enquadra. Mas ele foi obrigado a rezar? Ninguém pôs uma arma na cabeça e falou pra ele Aí rezar. é E que qual é o tá, problema? ele disse que saiu do templo e que havia um constrangimento, uma espécie de assédio dos oficiais para que os soldados, os praças, né, quem estivesse lá permanecesse no templo. Tem uma outra matéria que a gente não botou aqui agora, quem quiser ver, pesquisa aí, que foi pro lado do Nordeste do Brasil,
que o rapaz estava falando que isso estava acontecendo no bombeiro e que existia também um assédio de, pô, você não vai, então você começa a ser preterido em certas situações, você começa a ser foco de certas situações desagradáveis, entendeu? Se você não quer orar, se você não quer participar. E esse moço, ele foi advertido, esse soldado de São Paulo, ele recebeu uma advertência porque ele se recusou a ir a uma dessas reuniões que estavam acontecendo no templo da Igreja Universal em São Paulo. E o motivo dessa sanção que ele sofreu foi que as reuniões eram de trabalho, então ele se recusou a comparecer numa reunião de trabalho. Entendeu? Então eu acho que de bom tom, para evitar esse tipo de situação, é fazer as coisas do Estado no ambiente do Estado. Porque imagina se é um governador, então, de esquerda que está lá no poder e ele acha de fazer determinadas reuniões dentro de um tempo de candomblé. Será que o pessoal ia reclamar? Eu só penso Será que no ia ter seguinte: reclamação? isso é pago? Se pagou para a igreja, eu sou, Não, eu não foi tô. pago. Então é um espaço Tá bom. cedido, é uma gentileza, né? Assim, você não foi obrigado a rezar, você não foi obrigado a nada. Eu também, assim, eu, não, eu acho que esse assunto é um pouco de, como é que eu falo? Talvez o policial esteja um pouco sensível a estar numa igreja que não é a que ele pertence, né? Mas ele não é obrigado a fazer nada, né? Ele pode cumprir a tabela lá, fazer o que foi pedido, uma oração não faz mal a ninguém. E eu também não, não vejo motivo para você é, trazer mais custo para o Estado, porque essa indenização, se ele ganhar, quem vai pagar é a gente, entendeu? Ah, sim, sim, sim. Então, assim, ele está gerando mais custo, né, para o Estado. Só que eu não vejo, foi uma gentileza. Se fosse também a Igreja Católica cedendo, se fosse o Corinthians, se fosse qualquer outro time. Imagina, agora também o Corinthians cedeu lá ao estádio para fazer uma reunião, mas eu sou São Paulino, eu não vou, eu não gosto, porque eu tô lá no estádio. Eu não sei, eu acho que já, né, tem que Cara, ser eu vou te na falar. praticidade das coisas, né? Sim, mas eu vou te falar uma coisa. Esse fato da oração no final, né? Isso para mim é Uhum. o constrangimento para você permanecer. E tem uma questão subjetiva aí também que não devia estar permeando as questões de Estado. A Igreja Universal, ela tem um histórico com a Igreja Católica muito ruim. Você é Uhum. católico, você sabe disso. Tem um histórico muito ruim, que eles falam claramente que os santos são demônios. Tem aquele episódio lá do homem que comprou a imagem e fez. Eu esqueci o nome do bispo, fez aquele episódio na televisão. Eles têm lá o livro do Bispo de Macedo, que tentaram até censurar, né, que é deuses, orixás, santos, que são demônios. Então eu creio que para um católico estar tá no ambiente da Igreja Universal, fazer esse tipo de abstração, né, de é uma gentileza, eu acho que é muito difícil. Então, para evitar esse tipo de conflito, que as coisas do Estado resolvam-se em ambiente do Estado e não num templo religioso. Eu torno a falar. Se a gente abre esse precedente, amanhã ou depois tem um governador de esquerda, vamos dizer que o Boulos se tornou governador de São Paulo. Olha aí o teu pesadelo aí. Ó. Boulos se tornou governador de São Paulo. E ele decide seguir essa mesma linha de raciocínio e, como uma forma de gentileza, fazer uma reunião dentro de um templo espírita gigantesco que tem perto de Candomblé. E no final, as pessoas vão lá do Candomblé vão fazer uma singela oração nos termos da religião africana. Eu acho que o restante do pessoal que é católico, que é protestante, ia achar isso uma afronta e iam se sentir ofendidos. Como já se sentiram com rituais religiosos com religiões de matriz africana sendo feitos dentro do Congresso. Já teve reclamação por isso, entendeu? Então, o pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? A Igreja No, Católica tem um histórico aí com a Universal muito ruim, cara. E a intolerância não é da Igreja Católica, tá? Eu sou obrigado a dizer que a intolerância, pode-se dizer, é da Igreja Universal. Se é que pode se chamar de intolerância, se não é só uma concepção diferente de mundo, né? o Estado, ele, para variar, tá fazendo coisas que tá trazendo, criando mais problemas, né? Eu concordo que não é o melhor dos casos você aceitar uma gentileza de uma igreja, né? Porque você não vai agradar todo mundo, né?
Então seria. Eu concordo que também em São Paulo. Vai fazer na Assembleia, não tem Assembleia lá dos deputados? Faz lá, ué. Não, e aí, porra, você É. sabe que a Igreja Universal é dona de um partido político, né? Por sinal, um Uhum. partido político que tá ligado ao governador de São Paulo, então é muita coincidência, né, cara? A gente já passou da idade de acreditar em coincidência, em boas intenções, né? De boas intenções, o inferno tá cheio. Deve ter algum lugar em São Paulo que caiba 700 policiais e que não seja uma igreja. Deve ter. Então, a prefeitura, o governo aí falhou nessa daí, né? Vamos ver aí o que isso vai dar, vamos ver o que o povo acha. Tamo junto, meu amigo. Falou. Um abraço. Abraço.